Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 2. Direito Penal sem mistério, legalidade, intervenção mínima e outros pilares do direito penal. Salve, amantes do direito penal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Na nossa aula de hoje, vamos aprofundar um dos pilares do direito penal, o princípio da legalidade, explorando seus desdobramentos lógicos e, em seguida, navegaremos por outros princípios cruciais que moldam a nossa ciência criminal. Preparem-se para mais conhecimento essencial para seus estudos e concursos. Desdobramentos do princípio da legalidade. Na nossa última conversa, introduzimos o princípio da legalidade, aquele mandamento constitucional que nos diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Agora, vamos destrinchar os seus desdobramentos lógicos. Lei escrita. No direito penal moderno, a tradição oral ou os costumes não têm o poder de criar crimes ou penas. Somente a lei formal, seja ela ordinária ou complementar, pode criminalizar condutas sob ameaça de sanção penal. Uma observação importante aqui: a medida provisória, em regra, não pode tratar de matéria penal. Contudo, historicamente no Brasil, medidas provisórias que ampliam direitos podem, excepcionalmente, versar sobre direito penal material. Lei estrita. Este desdobramento proíbe a utilização da chamada analogia in malum partem, ou seja, a aplicação de uma lei penal a um caso semelhante, mas não idêntico, para prejudicar o réu. A analogia, como forma de integrar o ordenamento jurídico em caso de lacuna, só é admitida para beneficiar o acusado, a chamada analogia in bonum partem. Por outro lado, a interpretação analógica, que ocorre dentro dos limites da própria lei, buscando o sentido de seus termos, é permitida e muitas vezes orientada pela própria norma, como vemos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I do Código Penal. Lei prévia. Princípio da anterioridade. Para que uma lei penal seja aplicada a um fato, é imprescindível que essa lei já exista antes da prática da conduta. O direito penal não pode retroagir para punir ações que não eram consideradas crime no momento em que foram cometidas. Lei certa. Princípio da taxatividade. A lei penal precisa descrever a conduta criminosa de maneira clara, precisa e exata, evitando ambiguidades que possam gerar insegurança jurídica. A conduta proibida e a respectiva pena devem ser definidas de forma taxativa. Outros princípios penais fundamentais. Superada a análise do princípio da legalidade, vamos explorar outros pilares que sustentam o direito penal brasileiro. Princípio da intervenção mínima. Intimamente ligado ao Estado Social de Direito, este princípio preconiza que o direito penal, por ser a resposta mais severa do Estado, deve ser utilizado de forma fragmentária, protegendo apenas os bens jurídicos mais relevantes, e de forma subsidiária, atuando somente quando outros ramos do direito se mostrarem insuficientes para a tutela desses bens. Subsidiariedade. O direito penal deve ser a ultima ratio, o último recurso do Estado para solucionar conflitos. Fragmentariedade. Nem todos os bens jurídicos são protegidos pelo direito penal, mas apenas aqueles considerados essenciais e contra ofensas intoleráveis. Princípio da insignificância. O direito penal não deve se ocupar de condutas que causem lesões ou perigos insignificantes a bens jurídicos tutelados. Este princípio busca afastar a tipicidade material de condutas que, embora se encaixem na descrição formal do crime, não representam uma ofensa relevante ao bem jurídico protegido. Importante notar que este princípio geralmente não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça, crimes de moeda falsa e, com ressalvas, crimes contra a administração pública. A reincidência, por si só,
não impede a aplicação do princípio, a menos que revele uma reiteração criminosa em delitos da mesma natureza. Princípio da adequação social. Este princípio orienta o legislador e o juiz a não punir condutas que, apesar de formalmente típicas, são socialmente aceitas ou consideradas normais em um determinado contexto histórico e social. Serve como uma excludente supralegal de tipicidade. Princípio da lesividade. Para que uma conduta seja considerada crime, ela deve efetivamente causar lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Atitudes internas, meros pensamentos, autolesões e, em geral, crimes de perigo abstrato não devem ser punidos. Princípio da culpabilidade. A responsabilidade penal deve ser subjetiva, ou seja, baseada no dolo, intenção ou na culpa, negligência, imprudência ou imperícia do agente, e jamais objetiva, onde a responsabilidade decorreria apenas do resultado. Além disso, a análise da culpabilidade envolve um juízo de reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias do fato e não as características do autor na dosimetria da pena. Princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. A pena é pessoal e não pode ser transferida para terceiros. No entanto, os efeitos extrapenais da condenação podem ser estendidos aos herdeiros do condenado, dentro dos limites da herança. A pena de multa, por ser uma sanção penal, extingue-se com a morte do apenado e não pode ser cobrada dos herdeiros. Com esta aula, aprofundamos nossa compreensão do princípio da legalidade e exploramos outros princípios basilares que estruturam o direito penal brasileiro. Estes fundamentos são essenciais para a interpretação e aplicação das leis penais, garantindo um sistema mais justo e alinhado aos valores constitucionais. Esperamos que este conteúdo tenha sido enriquecedor para seus estudos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para mais aulas de direito penal direto ao ponto. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!